Você já ouviu falar de José, o jovem sonhador que se tornou governador do Egito? Uma história de traição, dor, mas também de fé, perdão e propósito. Hoje vamos mergulhar na vida desse homem de Deus, que nos ensina como confiar plenamente nos planos do Senhor, mesmo quando tudo parece perdido. Vamos à nossa introdução. A história de José, filho de Jacó e Raquel, é uma das narrativas mais inspiradoras das Escrituras. Ele não apenas enfrentou a rejeição de seus irmãos, a injustiça da escravidão e da prisão, mas também viveu o extraordinário milagre de ser exaltado como governador do Egito. Sua vida mostra que o sofrimento pode ser a preparação para o propósito, e que a fidelidade a Deus abre portas que ninguém pode fechar. José é um exemplo de que os sonhos que vêm de Deus podem até ser desacreditados pelos homens, mas jamais serão frustrados. Sua trajetória é um convite para refletirmos sobre paciência, resiliência, integridade e perdão. Vamos conhecer o contexto bíblico, histórico e cultural. José viveu em uma época em que o Egito era uma das potências mais avançadas do mundo. A nação era conhecida por sua riqueza, conhecimento e organização política, mas também por sua idolatria. Nesse ambiente, Deus levantou José, um estrangeiro hebreu, para ocupar uma posição de liderança estratégica. Vendida como escravo pelos próprios irmãos, sua caminhada parecia ser de derrota. Porém, a fidelidade e os dons dados por Deus, em especial, o dom de interpretar sonhos, fizeram dele um homem notável diante dos egípcios. Quando o faraó teve sonhos perturbadores sobre os anos de fartura e fome que viriam, José foi usado por Deus para interpretar e propor um plano de ação. Essa sabedoria o colocou como governador do Egito, responsável por salvar não apenas os egípcios, mas também sua própria família, que mais tarde seria a base do povo de Israel. O contexto cultural destaca a grandeza desse feito. Um estrangeiro, rejeitado e humilhado, se torna a segunda pessoa mais poderosa do Império Egípcio. Isso mostra que Deus pode mudar qualquer história e usar até as adversidades para cumprir seus planos eternos. José, o jovem sonhador. José era o filho amado de Jacó, fruto do amor especial por Raquel. Desde cedo, sua vida foi marcada por uma predileção paterna que gerou conflitos dentro da família. Jacó lhe presenteou com uma túnica colorida, símbolo de honra e distinção. Esse gesto, embora fosse expressão de carinho, despertou ciúmes e ódio entre seus irmãos, que já se sentiam menosprezados diante do favoritismo evidente. Essa rivalidade seria o estopim de grandes provações na vida de José. Ainda jovem, José começou a ter sonhos proféticos que não eram fruto da imaginação, mas revelações de Deus. Em um deles, ele via feixes de trigo se inclinando diante do céu. Em outro, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam perante ele. Esses sonhos apontavam para o destino grandioso que o Senhor havia preparado para sua vida. No entanto, ao compartilhá-los com sua família, a reação foi de zombaria e ainda mais inveja. Os irmãos de José não viam nele apenas o filho preferido, mas agora um possível rival que se julgava superior. A raiva deles foi alimentada a cada relato, a ponto de planejarem se livrar dele. O que José não sabia era que aqueles sonhos eram, na verdade, a revelação antecipada de um plano divino que mudaria não só sua vida, mas a história de uma nação inteira. Mesmo em meio às tensões familiares, José mantinha sua inocência e caráter íntegro. Ele não se calou diante do que Deus lhe mostrava, ainda que não compreendesse plenamente o significado. Esse detalhe já revela uma característica fundamental de sua vida: a coragem de testemunhar aquilo que o Senhor lhe havia confiado, sem medo da reação alheia. José não negociava a verdade dos céus para agradar aos homens. O jovem sonhador nos mostra que nem sempre os dons e visões que recebemos serão bem aceitos por todos. Muitas vezes, as pessoas ao nosso redor podem se sentir incomodadas ou até ameaçadas pelo que Deus nos revela. No entanto, José não permitiu que a rejeição anulasse o chamado que carregava. Ele seguiu convicto
de que os sonhos eram maiores do que as críticas. Esse início de jornada nos ensina que o propósito de Deus em nossa vida frequentemente começa de maneira discreta, mas é acompanhado por sinais e promessas. José, ainda adolescente, talvez não entendesse o peso do que estava vivendo, mas sua fidelidade em compartilhar os sonhos foi o primeiro passo de uma caminhada de fé. Os sonhos de José representavam não apenas sua exaltação futura, mas a soberania de Deus sobre todas as circunstâncias. Mesmo sendo o mais novo, desprezado e alvo de ódio, ele já era escolhido para ser instrumento de salvação. O plano do Senhor não dependia da aprovação dos irmãos, mas da fidelidade em cumpri-lo. Assim, o jovem sonhador nos convida a refletir. O que Deus tem nos mostrado que ainda não compreendemos totalmente? Estamos dispostos a manter a fé mesmo quando os outros duvidam? José nos lembra que os sonhos de Deus podem ser contestados pelos homens, mas jamais serão anulados por eles. José vendido como escravo. A inveja dos irmãos de José cresceu a tal ponto que eles não suportavam mais sua presença. Um dia, enquanto José ia ao encontro deles, enviado por Jacó para ver como estavam, a oportunidade para o ódio se concretizou. Ao avistarem-no de longe, os irmãos conspiraram contra ele. O coração deles estava cheio de rancor e decidiram matá-lo. Mas, por intervenção divina, o plano de assassinato foi frustrado. Rúben, o irmão mais velho, tentou persuadir os demais a não derramarem sangue. Ele sugeriu que o colocassem em uma cisterna vazia, com a intenção secreta de resgatá-lo mais tarde. Assim, José foi despojado de sua túnica colorida, símbolo do amor de seu pai, e lançado no fundo da cisterna, onde permaneceu indefeso. Esse momento marcou uma virada em sua vida. O jovem sonhador começou a experimentar o amargo gosto da rejeição e da traição. Enquanto José estava preso na cisterna, passaram mercadores ismaelitas rumo ao Egito. Então Judá teve a ideia de vendê-lo como escravo, lucrando com sua vida em vez de matá-lo. Os irmãos aceitaram a proposta e, por 20 moedas de prata, José foi entregue nas mãos dos estrangeiros. Aquele ato cruel não apenas selou o destino de José, mas também demonstrou até onde a inveja e o ciúme podem levar o coração humano. Para justificar sua ausência, os irmãos mancharam a túnica de José com sangue de um animal e a levaram a Jacó. Ao ver a túnica, o pai entrou em profundo luto, acreditando que seu filho amado havia sido devorado por uma fera. Enquanto Jacó chorava inconsolável, José iniciava uma nova jornada no Egito, sem imaginar como Deus transformaria sua dor em propósito. O caminho de José como escravo não foi fruto do acaso, mas parte de um plano maior. Muitas vezes, os sonhos que Deus planta em nosso coração nos conduzem por estradas que parecem contrárias à promessa. Contudo, é nesses momentos que Ele trabalha em nosso caráter, moldando-nos para que possamos suportar a grandeza daquilo que virá. A venda de José como escravo nos ensina que nem sempre seremos compreendidos ou aceitos por aqueles mais próximos. Às vezes, a traição vem de dentro da própria casa, mas a fidelidade de Deus é maior que a maldade humana. Mesmo sem entender, José foi levado ao Egito para estar no lugar certo, no tempo certo, para cumprir seu chamado. Esse episódio também revela que os planos do Senhor não podem ser frustrados pelos homens. O que parecia ser o fim para José era apenas o início de uma nova etapa de sua caminhada com Deus. Ele perdera a túnica, mas não perdera a unção nem os sonhos que o Altíssimo havia colocado em seu coração. Assim, a venda de José nos lembra que, mesmo quando somos injustiçados e traídos, Deus continua no controle. A cisterna e a escravidão não foram o fim da história, mas o cenário onde o Senhor começou a preparar José para se tornar governador. Cada lágrima, cada perda, cada rejeição seria transformada em testemunho do poder e da fidelidade de Deus. José, na casa de Potifar. Levado como escravo ao Egito, José foi vendido a Potifar, um oficial de Faraó e capitão da guarda. Aos olhos humanos parecia o fim da linha para o jovem sonhador. Longe da família, sem direitos e sem liberdade. Mas ainda na condição de escravo, a presença do Senhor estava com ele.
Isso fez toda a diferença, pois José prosperava em tudo o que fazia. Potifar percebeu que José era diferente. Havia algo especial em suas mãos. Tudo o que ele administrava florescia. Assim, o oficial egípcio lhe deu responsabilidades cada vez maiores, até confiá-lo como mordomo de toda a sua casa. José, mesmo em circunstâncias adversas, não deixou que a dor do passado apagasse sua fé. Ele servia com excelência porque sabia que sua vida estava nas mãos de Deus. Esse tempo na casa de Potifar foi um período de aprendizado. José, que antes apenas sonhava com autoridade, agora estava sendo treinado na prática para governar. Ele aprendeu a lidar com recursos, administrar pessoas e ser fiel em pequenas coisas. O que parecia prisão era, na verdade, uma escola divina. Mas junto às bênçãos vieram as provações. A esposa de Potifar começou a olhar para José com desejo e, insistentemente, tentou seduzi-lo. José, fiel a Deus e ao seu Senhor, rejeitou a proposta afirmando: "Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus?" Gênesis 39, versículo 9. Sua integridade foi maior que a tentação. Entretanto, sua fidelidade custou caro. Acusado injustamente pela esposa de Potifar, José foi lançado na prisão. Mais uma vez parecia que todos os seus esforços eram em vão. Mas Deus estava escrevendo sua história. Mesmo nas situações de injustiça, José permaneceu firme em sua fé. Esse episódio nos ensina que não é o lugar onde estamos que define nossa identidade, mas a presença de Deus conosco. José era escravo, mas carregava em si a postura de um príncipe. Ele foi tentado, mas escolheu a santidade. Foi acusado, mas não perdeu a esperança. A fidelidade de José diante da tentação nos mostra que a pureza e a integridade têm mais valor do que qualquer prazer passageiro. Ele não pensou apenas nas consequências diante dos homens, mas principalmente diante de Deus. Essa consciência o manteve firme, mesmo quando tudo parecia conspirar contra ele. Assim, aprendemos que os testes da vida não são sinais de abandono, mas oportunidades para fortalecer nossa fé. O mesmo Deus que estava com José na casa de seu pai, estava também com ele como escravo e depois como prisioneiro. O Senhor nunca o deixou, e cada etapa era parte do caminho que o levaria à posição de governador do Egito. José na prisão e a interpretação dos sonhos. A prisão não era o fim da história de José, mas mais um capítulo do seu treinamento para o propósito que Deus havia preparado. Mesmo encarcerado injustamente, José não se entregou ao desespero. A Bíblia relata que o Senhor estava com José, Gênesis 39, 21. E isso lhe concedeu graça e favor até diante do carcereiro. Assim como na casa de Potifar, José se destacou pela sua fidelidade e responsabilidade. Logo recebeu encargos dentro da prisão, cuidando dos outros detentos. Mesmo em um lugar de dor, ele escolheu servir. Esse é um traço poderoso de sua vida. José nunca deixou que as circunstâncias definissem sua identidade nem a sua fé. Entre os prisioneiros estavam o copeiro e o padeiro de Faraó. Ambos tiveram sonhos misteriosos que os deixaram perturbados. José, sensível à voz de Deus, afirmou: "As interpretações não pertencem a Deus? Contai-me os sonhos, peço-vos." Gênesis 40, versículo 8. Assim, ele ouviu e revelou o destino de cada um. O copeiro seria restaurado à sua posição, mas o padeiro seria condenado. Tudo aconteceu exatamente como José interpretou. Isso mostrou mais uma vez que Deus estava com ele, revelando mistérios e confirmando seu chamado profético. Antes de o copeiro ser libertado, José pediu que não se esquecesse dele diante de Faraó. Contudo, o homem restaurado voltou à sua vida e, por 2 anos, esqueceu-se completamente de José. Esse período de espera é significativo. José já havia sido provado na rejeição, na escravidão e na injustiça, mas agora enfrentava a prova do esquecimento. Humanamente, ele poderia pensar que Deus havia se calado. No entanto, a espera fazia parte da preparação. O silêncio de Deus não significava ausência,
mas sim um tempo estratégico para cumprir os planos perfeitos do Senhor. Na prisão, José não era apenas um prisioneiro. Ele se tornou um canal de esperança para os outros. Sua fé em Deus o manteve firme. Ele acreditava que cada dom recebido vinha do Altíssimo e, por isso, usava sua capacidade de interpretar sonhos não para sua própria glória, mas para honrar a Deus. Esse episódio nos ensina que o tempo de espera nunca é desperdiçado quando permanecemos fiéis. O cárcere de José era, na verdade, o corredor que o levaria à sala do trono. Às vezes, o esquecimento dos homens é o cenário que Deus usa para exaltar seus servos no momento certo. Assim, aprendemos com José que a prisão não é derrota, mas uma etapa de preparação. O Deus que estava com ele na cova, na casa de Potifar e na prisão, também estava preparando o dia em que o sonho se cumpriria e José seria exaltado diante das nações. José, governador do Egito. Depois de anos de espera e provas, o tempo de Deus finalmente chegou na vida de José. Faraó teve 2 sonhos enigmáticos: 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas magras e 7 espigas cheias consumidas por 7 espigas mirradas. Nenhum dos sábios do Egito conseguiu interpretá-los. Foi então que o copeiro, lembrando-se de José, mencionou o hebreu que havia interpretado seu sonho na prisão. José foi chamado à presença de Faraó. Após se apresentar, deixou claro que não era ele quem interpretava, mas Deus quem dava a resposta certa. Com humildade e coragem, explicou que os sonhos significavam 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome em toda a terra. Além disso, deu uma estratégia sábia: que Faraó nomeasse um homem prudente para administrar os recursos durante a abundância e assim salvar a nação na escassez. Impressionado pela sabedoria e discernimento de José, Faraó o escolheu como governador de todo o Egito, o segundo em autoridade, apenas abaixo dele. De escravo e prisioneiro, José foi elevado a uma posição de honra e governo, cumprindo assim o propósito que Deus já havia revelado em seus sonhos de juventude. Durante os 7 anos de fartura, José organizou celeiros, armazenou o excedente de alimentos e estruturou a economia do Egito. Quando os anos de fome chegaram, não apenas o Egito foi sustentado, mas também povos de outras nações buscaram auxílio, incluindo seus próprios irmãos, que o haviam vendido como escravo. Esse reencontro com a família foi um dos momentos mais emocionantes da história bíblica. José poderia ter escolhido vingança, mas decidiu agir com perdão e graça. Ele reconheceu que tudo o que vivera não foi um acidente, mas parte do plano divino. Suas palavras registradas em Gênesis 50:20 resumem sua visão. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um grande povo. A elevação de José mostra que nenhum sofrimento é capaz de anular os planos de Deus. Aquele que foi desprezado, injustiçado e esquecido se tornou instrumento de salvação para muitas vidas. Sua trajetória nos lembra que a fidelidade, a integridade e a fé em Deus abrem portas que nenhum homem pode fechar. Assim, José não apenas governou com sabedoria, mas também se tornou exemplo de liderança servidora, de perdão e de confiança plena na soberania divina. Sua história é um testemunho de que Deus cumpre suas promessas no tempo certo. Vejamos as lições de vida cristã com José. O governador do Egito. Primeiro, Deus transforma o mal em bem. A vida de José é um retrato claro da soberania divina. Mesmo quando seus irmãos o venderam, quando foi acusado injustamente ou esquecido na prisão, Deus estava escrevendo uma história maior. Isso nos ensina a confiar que, mesmo nas situações mais difíceis, o Senhor pode reverter o mal em bênção. Segundo, o tempo de Deus é perfeito. José esperou mais de 13 anos desde o momento em que sonhou até a realização de sua promessa. Esse intervalo nos mostra que Deus não trabalha na pressa humana, mas em seu tempo perfeito. Esperar com fé é uma das maiores virtudes cristãs. Terceiro, a integridade abre portas. Em todos os lugares por onde passou como escravo,
mordomo, prisioneiro ou governador, José manteve sua integridade diante de Deus. Sua fidelidade à verdade e à justiça foi o que preparou o caminho para sua exaltação. O cristão é chamado a viver de forma irrepreensível, mesmo quando ninguém está olhando. Quarto, perdão é mais poderoso que vingança. Ao reencontrar seus irmãos, José não os castigou, mas os abraçou e perdoou. Essa atitude reflete o coração de Cristo, que também perdoou aqueles que o crucificaram. O perdão liberta tanto quem o oferece, quanto quem o recebe. Quinto, liderança é serviço. José não usou sua posição para enriquecer a si mesmo ou se vingar. Ele administrou os recursos com sabedoria para salvar vidas. Essa é a essência da liderança cristã: servir ao próximo com amor e responsabilidade. Sexto, Deus honra quem permanece fiel. José nunca abandonou sua fé, mesmo em terras estrangeiras e em meio a pressões culturais. Essa fidelidade o distinguiu e atraiu o favor de Deus e dos homens. A mesma promessa vale para aqueles que permanecem firmes hoje. Sétimo, a provisão de Deus é abundante. Assim como José foi usado para prover ao Egito e às nações vizinhas, Deus continua sendo o provedor do seu povo. Ele conhece nossas necessidades e já tem preparado o sustento antes mesmo da falta chegar. Oito, do Cristo é o maior. José é uma figura que aponta para Jesus. Rejeitado por seus irmãos, vendido por moedas de prata, injustiçado, mas depois exaltado para salvar vidas. Ao olhar para José, enxergamos um reflexo do amor redentor de Cristo. Vejamos a conclusão. José, o governador do Egito. A vida de José é um verdadeiro manual de fé, perseverança e confiança em Deus. Sua trajetória nos mostra que não importa o quão difíceis sejam as circunstâncias, a mão do Senhor nunca deixa de guiar seus filhos. Vendido como escravo por seus próprios irmãos, José poderia ter se afundado em amargura, mas escolheu permanecer fiel. Mesmo injustiçado e preso, continuou vivendo de forma íntegra, honrando a Deus em tudo. Essa fidelidade foi a chave que o conduziu do cárcere ao palácio. Na história de José, aprendemos que o processo muitas vezes é doloroso, mas necessário. Foi na prisão que ele desenvolveu a paciência, a sabedoria e a dependência total do Senhor. Cada lágrima, cada rejeição e cada aparente derrota eram parte de um plano maior que culminaria em sua exaltação como governador do Egito. Assim também é com cada cristão. As dores do presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada. Outro ponto fundamental é o poder do perdão. José tinha todas as razões para alimentar rancor contra seus irmãos, mas preferiu libertar-se do peso da mágoa e abraçá-los com amor. Esse gesto não apenas restaurou sua família, mas também revelou o coração de Deus, que transforma feridas em oportunidades de reconciliação. Isso nos desafia a liberar perdão, mesmo quando a dor é profunda, confiando que o Senhor é justo e fiel para curar. A postura de José como líder também é inspiradora. Ele não se deixou corromper pelo poder, mas utilizou sua posição para salvar nações inteiras da fome. Sua administração sábia e sua visão profética nos ensinam que a verdadeira liderança é aquela que serve, protege e cuida. Da mesma forma, cada cristão é chamado a exercer influência no mundo com responsabilidade e amor, refletindo o caráter de Cristo. Finalmente, José nos lembra que os sonhos de Deus sempre se cumprem. Pode demorar, pode parecer impossível, mas a palavra do Senhor jamais volta vazia. A fidelidade de José nos convida a permanecer firmes, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Ele foi rejeitado, humilhado e esquecido, mas no tempo certo foi lembrado, exaltado e usado como instrumento de salvação. Portanto, a vida de José nos desafia a confiar no processo, a manter a integridade, a perdoar sem reservas e a liderar com humildade. Que sua história continue a ecoar em nossos corações como um chamado para vivermos pela fé, com os olhos fixos em Deus, que transforma cada vale em degrau de vitória. Vamos à oração final. Senhor amado,
Pai de bondade e fidelidade, hoje me coloco diante da tua presença para te agradecer pelo exemplo de José, o filho de Jacó, que mesmo em meio a tantas provações permaneceu fiel a ti. Obrigado porque através da vida dele, o Senhor nos mostra que nada acontece fora do teu controle, e que ainda que o caminho pareça difícil, o teu propósito sempre prevalece. Pai, assim como José confiou em ti quando foi traído por seus irmãos, ajuda-me a confiar também quando eu for rejeitado ou incompreendido. Ensina-me a não me amargurar diante das injustiças, mas a crer que o Senhor transforma o mal em bem e usa cada situação para cumprir um plano maior. Dá-me um coração disposto a permanecer firme na fé, mesmo quando tudo ao redor parecer contrário. Senhor, fortalece em mim a capacidade de perdoar como José perdoou. Ele tinha o poder de se vingar, mas escolheu amar e restaurar sua família. Que eu aprenda a soltar as mágoas, a liberar perdão e a agir com misericórdia, refletindo o teu amor que é maior do que qualquer ofensa. Cura minhas feridas e dá-me um coração que prefere reconciliar ao invés de condenar. Pai, ensina-me a ser fiel no pouco, assim como José foi, para que eu esteja preparado quando o Senhor me confiar o muito. Que eu exerça a liderança não para me exaltar, mas para servir e abençoar os que estão ao meu redor. Dá-me sabedoria para administrar os recursos, tempo e talentos que me foram confiados, sempre com humildade e dependência de ti. Senhor, renova em mim a esperança de que os sonhos que vêm de ti jamais morrerão. Ainda que pareçam distantes, quero descansar na certeza de que no tempo certo eles se cumprirão. Ajuda-me a não desistir, a não desanimar e a não perder a visão que o Senhor colocou no meu coração. Assim como José foi levantado para ser instrumento de salvação em meio à crise, quero ser usado por ti para levar vida, esperança e provisão espiritual a todos que cruzarem o meu caminho. Faz de mim um canal do teu amor e da tua graça. Eu oro em nome de Jesus, crendo que o mesmo Deus que esteve com José também está comigo, guiando cada passo e preparando um futuro de vitória. Amém. Se essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários. Envie para alguém que precisa agir com sabedoria hoje. Vamos fazer esse vídeo alcançar outras mulheres sábias como você. E se você gosta de conteúdos que fortalecem sua fé, se inscreva no canal. Ecoando Virtudes Bíblicas. EVB. Aqui você vai encontrar palavras como essa. Ministrações que curam a alma. Vamos criar mais vídeos como esse contando histórias lindas sobre as mulheres da Bíblia. Deixa seu like, comenta aqui embaixo e compartilha essa mensagem com quem precisa de uma direção de Deus. Ecoando Virtudes Bíblicas EVB, onde fé e sabedoria se encontram. Nos vemos no próximo vídeo, um lugar onde até as histórias quebradas são reescritas pela graça